ansiedade e família. O que acontece geralmente no núcleo familiar? Por não saber como lidar de maneira adequada com os conflitos que surgem no núcleo familiar, o indivíduo pode se sentir deslocado, incompreendido e não pertencente à família. Dessa forma tende a se afastar dos demais membros da família, restringindo sua comunicação apenas ao mais básico contato, pois se sente inferior, constrangido e que não queria repassar esses acontecimentos aos que ama. Lembre-se, na maioria das vezes é uma pessoa que pouco sorri por fora e a todo momento chora por dentro. Infelizmente, no entanto, muitos familiares e pessoas próximas não sabem lidar com pessoas com depressão e ansiedade, por mais bem-intencionados que sejam. Por isso, vamos abordar alguns pontos interessantes para que esse apoio seja encontrado nesse momento tão angustiante. Informe-se sobre a depressão ou ansiedade. Seja um bom ouvinte. Ofereça ajuda ativa. Sem julgamentos nem culpabilizações. Busque ajuda se necessário. Seja mais parceiro do que já se considera, pois você pode ser a última esperança de ajuda ao acometido. O que sente uma pessoa com depressão ou ansiedade? Cada pessoa tem uma visão de mundo, moldado aos seus valores e crenças. Quando uma pessoa é acometida por uma ansiedade ou depressão, essa visão modifica-se, como se ficasse turva e muitas vezes irreconhecível ao próprio acometido. É preciso entender que um familiar ou amigo com depressão ou ansiedade enxerga o mundo de uma forma diferente que a sua e também diferente do modo com o qual ele mesmo enxergava antes. Modificações no humor, seja com tristeza ou mau humor no caso da depressão ou apreensão e angústia no caso da ansiedade, falta de interesse por atividades que antes davam prazer, modificações de uma série de hábitos como sono e alimentação, são alguns dos sintomas das pessoas que enfrentam esses transtornos. Se você perceber mudança no comportamento, observe mais. Quais são as reações mais comuns de quem tem familiares com depressão e ansiedade? Ter um familiar com depressão ou ansiedade é um verdadeiro desafio e duas reações opostas são muito comuns, a de superproteção e a de desistência. Caracterizamos a superproteção quando o familiar quer assumir as rédeas do tratamento da pessoa com depressão ou ansiedade, tentando fazer de tudo, com algumas recomendações e também a seu modo para tentar evitar o sofrimento do ente querido. Quando isso acontece, a capacidade de reação do próprio indivíduo em relação ao tratamento pode ficar comprometida, tornando mais difícil a superação do transtorno. Por outro lado, a desistência também pode surgir. Quando ela ocorre, o familiar sente que já fez de tudo o que era possível e que não tem mais jeito, acaba perdendo a paciência por sentir inércia em relação ao acometido. Com isso, o apoio àquele familiar vai sendo deixado de lado, o que também dificulta o processo de tratamento da doença. O familiar, percebendo isso, mais se isola na sua prisão mental. Manter o equilíbrio entre esses dois pontos é fundamental para lidar com o familiar com depressão e ansiedade, pois ele precisa de apoio e monitoramento, ao mesmo tempo que precisa sentir que ele é livre e forte e importante para dar os próprios passos quando quiser e chegar o momento. Se você perceber que está perdendo esse o caminho do meio, busque ajuda para conseguir ajudar essa pessoa. Se ficar pesado demais para você, delegue ou divida a responsabilidade com outro familiar com melhores condições. Não é difícil que os familiares queiram tomar as rédeas e comandar uma série de ações durante o tratamento. Entretanto, ouça, de coração aberto, sem juízo de valor. O seu familiar já se culpa e se sente angustiado o suficiente em não conseguir resolver sozinho aquela situação. Seja o apoio e não o contrário, deixe que ele tenha voz. A pessoa com depressão e ansiedade sente-se paralisada e não tem energia e disposição o suficiente para realizar atividades simples. Você pode ajudá-la de forma ativa, sugerindo no que você pode ajudá-la e sendo proativo. O famoso "se precisar, estou aqui", não funciona muito bem nesses casos, seja ativo. Isso, é claro, sem ser superprotetor,
você vai colaborar com o seu familiar e não fazer tudo para ele, afinal, você quer ajudar a pessoa a sair da posição em que está para que depois ela consiga, assim só, seguir normalmente sua rotina e planos. Se sentir que está pesado demais, busque ajuda. Muitas vezes, quem está lidando com um familiar que está enfrentando depressão ou ansiedade, acaba evoluindo muito no seu próprio lado pessoal, justamente pois busca ajuda e meios para auxiliar o ente acometido. Esse processo pode ser difícil e doloroso, mas é um aprendizado seu e de quem você ama e está ajudando. A pessoa que está acometida, com certeza jamais gostaria de estar passando por essa enfermidade, portanto toda ajuda, de bom coração, paciência, esperança e força são extremamente importantes. Lembrem-se, o familiar acometido já se sente inferiorizado, constrangido e qualquer frase mal colocada, qualquer vírgula no lugar errado, qualquer pronunciamento que possa ferir ainda mais o familiar acometido, entra como um vulcão na mente e no coração e muitos que sofrem, no ápice de suas crises, muitos dizem preferir a morte, então tenham muito cuidado e carinho com quem você ama. A família unida soma mais força e confiança a quem precisa. Quem ama cuida. Abrace, dê atenção, carinho, seja apoio, e também oriente de forma firme, mas demonstrando amor. Aos poucos e com ajuda, assim percebendo algum nível de melhora no ente querido, convide para dar um passeio. Importante a pessoa conseguir sair um pouco de casa, mas o ideal é estar acompanhado, pois se sentirá mais seguro moralmente, fazer um lanche, almoçar ou jantar fora, marquem e façam um bom churrasco. Convide também amigos próximos e aos poucos vá inserindo novamente a pessoa no meio social, veja um bom filme, relembre bons momentos e inspire esperança ao acometido. Lembrem da parte boa da infância, juventude até aos dias atuais, deem boas risadas, forneça dias abençoados à família, e coloque o astral do acometido para cima, e explane que já visualiza alguma melhora. Ajude a transformar pensamentos ruins e bons pensamentos, esteja apto a reverter qualquer comentário depreciativo em comentário de vitória. Estimule a quem um dia brincava, corria, conversava, sorria e até chorava com você. Leve a uma praça, conversem mesmo que em silêncio. Essa pessoa só precisa de companhia e um abraço e alguém que confia dividir um dos piores momentos, para que mantenha de pé a esperança de um dia sorrir verdadeiramente novamente. Ajude estimulando a pessoa acometida a sair da inércia, e se levantar e dar a volta por cima, estimule a fazer atividade física, pois irá fazer bem para a mente, corpo, ou seja, ajudar a recuperar a fazer atividades que já possam ter proporcionado prazer e alegria. E assim recuperando a autoestima. Se a maioria das famílias compreendessem essa importância na recuperação do acometido. Convide para andar de bicicleta, relembre quantos passeios maravilhosos dando uma pedalada, curtindo a rua, curtindo as pessoas, curtindo o risco, quero dizer os tombos. Vocês se lembram dos primeiros tombos de bicicleta? Sempre o mesmo processo até pegar segurança, cair, levantar, cuidar das feridas e andar de novo, não é verdade? Quantas vezes isso se repetiu na vida de vocês? A pessoa acometida precisa se sentir importante, útil, amada, e nada melhor do que a família, divida as responsabilidades, não assuma tudo, a não ser que só tenha você para acompanhar. Curtam uma praia, vejam o nascer ou o pôr do sol, lembrem-se de quantas dificuldades vencidas, quantos obstáculos ultrapassados, tenho certeza que já choraram muito e depois visualizavam como aprendizado e davam risadas. Vejam um bom filme, filmes que transmitam alegria, esperança, filmes motivacionais. Ao familiar também a importância principalmente no início do tratamento, mas claro dentro de cada limitação, é acompanhar o ente querido nas consultas, lembre-se que ele ou ela está enfermo e o raciocínio não está dos melhores, e muitas vezes aqueles que vão sozinho, não absorvem muita coisa do que o médico ou psicólogo orientou. Não é porque não quer absorver,
é porque já não suporta mais a vida e muitos já não querem mais viver desse jeito, e criam esse bloqueio, por isso essa importância. E em alguns casos é importante o familiar até administrar o uso dos medicamentos, verificar se o paciente está seguindo à risca o receituário médico e em nenhuma hipótese deixar de tomar seus remédios. Somente por decisão médica. Perceba que a responsabilidade é grande, mas estamos falando de vida ou não?